Olá, meus queridos, nós vamos ver na videoaula de hoje a questão introdutória de função, tá? Agora vamos olhar a questão de função aplicada a problemas. Como é que a gente faz a representação de uma função, construção de gráficos, entre outros. É um tema muito importante que vocês vão precisar para o ensino médio, tá? Então observe o seguinte, se João disser que 1 litro de leite custa R$3, tá? Chamando X de quantidade de litros e Y do valor em real, escreva a função e construa o gráfico, tá? Vou colocando um exemplo prático para vocês, tá? Imagine que se João disser que 1 litro de leite custa R$3, chamando X de quantidade de litros e Y do valor em real, escreva a função. Então, se Y é o valor em real, nós escrevemos a função Y, tá? Definida em dependência de X. Dependência de X de quê? Porque X é a quantidade de litros. Como cada litro é R$3, você vai imaginar o seguinte, se 1 litro é 3, 2 litros é 6, 3 litros vai ser 9. Então, a forma de escrever será 3 vezes X, em que X é a quantidade de litros, 3 será o coeficiente dessa função. É fácil você verificar. Se eu chamar de X de 1, 1 vezes 3, 3. Então vai dar R$3. Se eu comprar 2 litros, já que X é litros, 2 no lugar do X, 2 vezes 3, 6. Então você vai pagar R$6. Se eu colocar 3 no lugar do X, 3 vezes 3, 9. Então você vai pagar R$9. E assim sucessivamente, é dessa maneira que a gente faz e expressa essa função que está aqui, ó. E como é que a gente constrói o gráfico? Bom, muito simples. É a gente fazer uma tabela em que X é a quantidade de litros e Y é o dinheiro. Então aqui é o dinheiro e aqui é a quantidade de litros. Então, se eu comprar 1 litro de leite, 1 vezes 3 vai dar 3. Se eu comprar 2 litros de leite, coloca 2 no lugar do X, 2 vezes 3, 6. Se eu comprar 3 litros de leite, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, se eu fizer a construção gráfica dessa situação aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Quando eu comprar 1 litro, eu vou pagar 3. Quando eu comprar 2 litros, eu vou pagar 6. Quando eu comprar 3 litros, vai pagar 9. E aí, esses pontos viram uma linha reta. E aí nós construímos o gráfico, tá? Esse gráfico será construído, tá? É assim que a gente faz essa construção gráfica desse tipo de problema, tá? Se for R$3, R$4, R$2, então a forma é essa que a gente faz. Ok? Vou colocar outra situação similar para vocês pegarem essa ideia de construção gráfica. Isso aqui é muito importante nós explorarmos, tá? Imagina que João paga por 1 quilo de arroz o valor de R$4. Então, eu vou chamar X da quantidade de quilogramas de arroz e Y o valor em real. Então, vamos lá. Imagina que você paga por 1 quilo de arroz, você vai pagar R$4, tá? R$4. Chamando X de quantidade de quilo de arroz e Y em real, escreva a função. Então a função seria a quantidade Y em real que você vai pagar
Cada quilo vale quanto? 4. Então a expressão seria 4x. Porque x seria, se for 1 quilo, 1 vezes 4, 4. Se for 2 quilos, 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente. Tá? Essa é a forma da gente escrever uma função linear. Nesse caso, a gente vai fazer uma pequena tabela, novamente, para construir o gráfico. Só basta 2 números, tá? Eu vou botar 1 quilo de arroz e 2 quilos de arroz. É o suficiente para x. Agora eu vou encontrar o valor de y para construir o gráfico. Não precisa de 3, 4 pontos. Apenas 2 é o suficiente. Então, se eu colocar 1 aqui, quanto é 1 quilo de arroz? 1 vezes 4, 4. 4 reais eu vou pagar. Se for 2 quilos de arroz, 2 vezes 4, 8. Então vai dar 8 reais. Construindo o gráfico, x, y. Uma questão da função linear é que se eu não comprar nada, também não pago nada. Então sempre sai do zero, tá? Mas vamos lá. Se eu comprar 1 quilo, vai dar 4. Se eu comprar 2 quilos, vai dar 8. A distância é o dobro, 8. Então se eu traçar, ele sempre partindo aqui vai dar uma reta. Esse tipo de gráfico de função, que chama-se função linear, ela sempre vai dar uma reta, tá? Sempre vai dar uma reta. A tabela você sempre usa valores 1 e 2, dá tranquilamente, para você ver qualquer situação dessa, tá? Eu coloquei 4 reais, 3, podia ser um objeto 2,50, 5 reais, 6 reais, mas a ideia gráfica sempre é a mesma, tá? Espero que vocês tenham compreendido essa ideia de função linear, muito aplicável em problemas, exercícios. Bons estudos para vocês, resolvam, e qualquer dúvida entre no privado. Um ótimo final de semana.